Plano de Estudo Tutorado, primeiro ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Matemática. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 4 do PET, volume 2, de Matemática do primeiro ano. Tema: leitura de tabelas e de gráficos de colunas simples, coleta e organização de informações. Querida criança, nessa semana você vai ler e interpretar dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples e organizar dados. A apresentação. O que os gráficos apresentam? Como podemos organizar os dados de uma pesquisa em um gráfico ou tabela? Essa forma de organização deixa mais fácil a nossa compreensão dos dados? Faça as atividades propostas abaixo e tire suas conclusões sobre as perguntas acima. Para saber mais, fique craque na interpretação dos gráficos das tabelas, vendo os vídeos aqui sugeridos. E aí estão os links. Atividades. Número 1. O professor fez uma pesquisa com os alunos do primeiro ano. Ele queria saber a quantidade de objetos de uso escolar que eles tinham dentro do estojo e encontrou os resultados apresentados no gráfico a seguir. Então, quantidade de lápis, a quantidade dos objetos aí. Então, marque como X a alternativa correta. A. O número de borrachas encontrado é uma quantidade maior que o número de apontadores. Então, vamos olhar, ó, a quantidade de borrachas, vocês vão olhar, ó, aqui, e a quantidade de apontadores. Vamos para o próximo. Letra B. O número de canetas é igual ao número de tesouras. Ó, o número de canetas, ó, canetas, e aqui tesouras. Tá falando que é igual ao número de tesouras. Vê se é igual. Letra C. O número de lápis encontrado é 9 unidades maior que o número de canetas. Então, vamos ver o número de lápis, ó. Número de lápis. Ó, o lápis foi aqui, ó. Até o 16. E a caneta foi até aqui o número 6. E aí tá falando que o número de lápis encontrado é 9 unidades maior que o número de canetas. Letra D. O número de colas é 1 unidade maior que o número de canetas. Então, vamos olhar a cola, ó. Cola tá aqui. Então, o número de colas, ó. Quanto que foi a cola? Ó, cola. E quanto que foi a caneta, ó? Caneta, tá vendo? E aí, na letra D, está falando que o número de colas é 1 unidade maior do que o número de canetas. Vamos observar direitinho. Número 2. Observe a imagem, complete a tabela e pinte o gráfico de acordo com a tabela. Então, nós temos aí a Ana. Olha o número que a Ana está segurando. 6. Pedro, 5. Caio, 4. Sofia, 8. Miguel, 6. Luísa, 3. As crianças resolveram ajudar outras crianças que não têm brinquedos. Então, resolveram doar alguns brinquedos. Observe nas placas a quantidade que cada criança doou. Então, nós já vimos a quantidade que cada criança doou. Nome da criança. Então, nome das crianças e quantidade de brinquedos. Quanto que a Ana doou? Você vai colocar aqui, nós já vimos acima aí, né? Quanto que o Pedro doou, Caio, a Sofia, o Miguel e a Luísa. Letra A. Qual criança doou mais brinquedos? Letra B. Qual foi a criança que doou menos? Letra C. Quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos? Número 3. Agora vamos organizar a pesquisa em um gráfico. Então, brinquedos doados. Então, aqui nós temos o nome da Ana, do Pedro, do Caio, da Sofia, do Miguel e da Luísa. Então, você vai pintar esse gráfico. Quantos brinquedos a Ana doou? Então, você vai pintar. Olha a quantidade, nós vimos acima quantos a Ana doou, você vai pintar. Depois o Pedro, a mesma coisa. O Caio, a Sofia, o Miguel e a Luísa. Você vai colorir. Pinte os quadradinhos de acordo com a quantidade de brinquedos que cada criança doou. Observe a tabela, comece a pintar de baixo para cima. Então, é isso que você vai fazer. Vai olhar quanto que a Ana doou e vai começar, ó, do 1 até onde ela foi, quantos brinquedos ela doou. Mesma coisa com Pedro, com Caio, Sofia, Miguel e a Luísa.
Letra B. Circule o título do gráfico. Onde está o título do gráfico? Ó, é o nome do gráfico aqui, ó, brinquedos doados. Tá vendo? Então, aí você vai circular, né, o título do gráfico. Letra C. Para saber quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos, em sua opinião, é melhor observar o registro da tabela ou no gráfico? Justifique sua resposta. Então, vamos iniciar as correções. Então, aqui no 1, a quantidade de objetos, ó, lápis, nós temos 16, ó, foi até o 16. Caneta, nós temos 6. Borracha, 10. Apontador, 9. Tesoura, 5. Cola, 6. Então, vamos resolver aqui. Está perguntando, ó, marque como X a alternativa correta. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. O número de borrachas encontrado é uma unidade maior que o número de apontadores. Vamos olhar aqui, ó. Borrachas, então, nós temos 10. Apontador, nós temos 9. Então, é verdadeiro essa. Nós temos uma unidade de borracha a mais que a de apontador. Vamos para outra opção. É a letra A que é a correta, mas vamos ver a outra. Número de canetas é igual ao número de tesouras. Então, o número de caneta nós temos 6. O número de tesouras nós temos 5, então não é igual, né? Tem 6 e o outro tem 5. Vamos para a letra C. O número de lápis encontrado é 9 unidades maior que o número de canetas. Então, nós temos aqui lápis, nós temos 16, ó, 16. Caneta, nós temos 6. Então, 16 menos 6, 10 e não 9. Então, a letra C também não está correta. A letra D, o número de colas é uma unidade maior que o número de canetas. Vamos olhar colas, ó. Cola, nós temos 6. Canetas, nós temos 6, né? Então, aqui, ó, 6 canetas, ó, não, canetas aqui, 6 canetas e colas aqui, 6. Está falando para mim na letra D que o número de colas é uma unidade maior que o número de caneta. Não, é a mesma quantidade. Então, agora o número 2. Então, aqui a gente tem a quantidade de brinquedos que a Ana doou, 6, que o Pedro doou 5, que o Caio, 4, a Sofia, 8, o Miguel, 6 e a Luísa, 3. E aí, tá falando agora, complete a tabela. Então, nós vamos completar aqui, ó. A Ana, ela doou 6 brinquedos. O Pedro, 5, o Caio, 4, a Sofia, 8, o Miguel, 6 e a Luísa, 3. Qual a criança que mais doou o brinquedo? Então, foi a Sofia, ó. A Sofia doou 8 brinquedos. Depois, qual foi a criança que doou menos? Então, Luísa. Luísa doou 3. Letra C, quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos? Ó, a mesma quantidade de brinquedos aqui, ó. A Ana e o Miguel, eles doaram 6 brinquedos. Então, Ana e Miguel doaram a mesma quantidade de brinquedos. 3. Agora vamos organizar a pesquisa em um gráfico. Então, vocês vão colorir. Como vocês vão fazer isso? Vocês já têm lá a quantidade que cada criança doou. Então, a Ana, ela doou 6. Então, você vai colorir até os 6. O Pedro doou 5. Então, você vai colorir, ó, até chegar no 5. Começa aqui de baixo para cima. O Caio, ele doou 4. Então, você vai colorir. Depois, a Sofia doou 8. Foi a que mais doou. Depois, o Miguel doou 6. Mesma quantidade da Ana. E a Luísa doou 3. E aí, você vai colorir o gráfico. Depois, está pedindo aí para você pintar, você já pintou, para circular o título. Então, você vai circular o título do gráfico. Brinquedos doados. Coloquei até de uma cor aqui verde. Você vai circular esse título aí. Já pintou o gráfico, já colocou quantidade no gráfico direitinho, coloriu, circula o nome do gráfico aí. E agora você vai responder. Para saber quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos, em sua opinião, é melhor observar o registro da tabela ou no gráfico? Justifique sua resposta. Então, para saber quais crianças doaram a mesma quantidade de brinquedos, qual que você prefere? Você prefere vir aqui no gráfico
e observar aqui no gráfico, ó, observar, ou você prefere vir aqui na tabela e observar na tabela a quantidade, ó. Temos aqui Ana 6, Pedro 5, Caio 4, Sofia 8, Miguel 6, Luísa 3. Então, você prefere observar aqui ou você prefere observar no gráfico aqui, ó, né? Que aqui também tem a quantidade, ó, né? Então, Ana 6, Pedro 5, Caio 4, Sofia 8, Miguel 6, Luísa 3. Então, essa é a sua opinião, qual você prefere observar e por que você prefere observar. Se você falar, eu prefiro no gráfico, por quê? Eu prefiro na tabela. Então, você vai escrever aí. Então, a gente encerra aqui a semana 4 do PET volume 2 de matemática do primeiro ano. Eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço para você e até o próximo.